Essa é a história da construção e popularização da cidade de Belo Horizonte. Antes da existência de qualquer cidade, a região onde hoje se encontra Belo Horizonte era ocupada por grupos indígenas do tronco Macro-G, especialmente os Cataguás. Esses povos mantinham uma relação profundamente integrada com o ambiente natural do Planalto Mineiro, explorando os recursos disponíveis de forma equilibrada e adaptada às condições locais. Viviam da caça de animais silvestres, da coleta de frutos, raízes e sementes, além de práticas agrícolas de subsistência que respeitavam os ciclos naturais da terra. Os cursos d'água desempenhavam um papel central na organização do território, servindo como fonte de alimento, rota de deslocamento e elemento estruturante do cotidiano. A Serra do Curral, hoje um dos maiores símbolos de Belo Horizonte, já se impunha como referência visual e geográfica muito antes da chegada dos europeus. Sua presença marcante moldava a paisagem, influenciava o clima e orientava a ocupação humana. Para os povos indígenas, a serra não era apenas um marco físico, mas parte integrante do território vivido, carregando significados práticos e simbólicos ligados à sobrevivência e à organização espacial. No início do século XVIII, com a expansão das bandeiras paulistas pelo interior do Brasil, a região passou a ser gradualmente incorporada ao processo de colonização portuguesa. Essas expedições tinham como objetivos a busca por riquezas minerais, a captura de indígenas e a ampliação das fronteiras econômicas da colônia. Em 1701, o bandeirante João Leite da Silva Ortiz se estabeleceu na área e fundou uma fazenda conhecida como Curral del Rei, marco inicial da ocupação colonial permanente da região. O Curral del Rei surgiu como uma unidade produtiva voltada principalmente à criação de gado e à produção de alimentos. Sua localização estratégica, em uma área de passagem entre diferentes regiões da capitania de Minas Gerais, fez com que o local se tornasse um ponto de apoio fundamental para tropeiros, viajantes e comerciantes. A economia local girava em torno da produção de carne, leite e gêneros agrícolas básicos, garantindo o abastecimento das rotas internas. A produção de alimentos, especialmente os derivados do leite, desempenhou papel central na formação da cultura local. Queijos artesanais, manteiga, nata e outros produtos lácteos eram preparados de forma tradicional, seguindo técnicas transmitidas oralmente entre gerações. Esses produtos não apenas sustentavam a população local, mas também circulavam pelas rotas comerciais, integrando o Curral del Rei às redes econômicas do interior mineiro. Diferentemente de cidades como Ouro Preto, Mariana e Sabará, que se desenvolveram diretamente a partir da mineração do ouro, o Curral del Rei permaneceu à margem do ciclo aurífero. Sua economia manteve-se essencialmente rural, baseada na agricultura e na pecuária. Essa condição garantiu estabilidade, mas limitou o crescimento urbano e a relevância política do arraial durante o período colonial. Ao redor da fazenda original, formou-se gradualmente um pequeno núcleo habitacional. As casas eram simples, construídas com técnicas tradicionais como pau a pique e adobe. A capela exercia papel central na organização social, funcionando como espaço de culto religioso e de encontro comunitário. A vida cotidiana era marcada pelo trabalho no campo, pela produção de alimentos e por relações sociais baseadas na proximidade entre os moradores. Durante grande parte do século XIX, o Curral del Rei permaneceu uma localidade de baixa densidade populacional e pouca projeção regional. Enquanto outras cidades mineiras se consolidavam como centros administrativos e comerciais, o arraial preservava um ritmo de vida essencialmente rural. A produção de milho, feijão, mandioca e a criação de gado leiteiro continuavam sendo a base da economia local. A cultura alimentar consolidou-se como elemento central da vida social. O consumo de queijo, leite fresco, doces preparados com rapadura, além de licores artesanais, fazia parte do cotidiano e das celebrações. Esses alimentos refletiam não apenas a disponibilidade de recursos naturais,
mas também um modo de vida marcado pela autossuficiência, pela cooperação comunitária e pela transmissão de saberes tradicionais. Além de sua função produtiva, o Curral del Rei desenvolveu uma cultura material profundamente ligada à alimentação e ao uso cotidiano dos recursos locais. O leite era transformado em queijos de maior durabilidade, preparados com coalho natural, prensagem manual e processos de cura simples. Esse modo de vida começou a se transformar de forma decisiva após a proclamação da República em 1889. O novo regime político trouxe consigo um discurso de modernização e ruptura com o passado colonial e imperial. Em Minas Gerais, Ouro Preto passou a ser considerada inadequada para representar os ideais republicanos, devido ao relevo acidentado, às ruas estreitas e às limitações de expansão urbana. Diante desse cenário, o governo mineiro decidiu construir uma nova capital, planejada desde o início segundo princípios técnicos e racionais. Estudos climáticos, topográficos e sanitários foram realizados, e o Curral del Rei foi escolhido por reunir condições consideradas ideais para a implantação de uma cidade moderna. Com a decisão tomada, o antigo arraial foi completamente desapropriado. Seus moradores foram indenizados e obrigados a deixar a área, e praticamente todas as construções existentes foram demolidas. O Curral del Rei deixou de existir fisicamente, marcando uma ruptura profunda com o passado rural da região. Em 1894, o engenheiro Arão Reis foi nomeado responsável pelo planejamento da nova capital. Inspirado em modelos urbanos modernos dos Estados Unidos e da Europa, concebeu um traçado geométrico rigoroso, com avenidas largas, ruas retas e quarteirões regulares. O plano previa infraestrutura de saneamento, iluminação e transporte, algo raro no Brasil da época. Entre 1894 e 1897, a região transformou-se em um vasto canteiro de obras. Milhares de trabalhadores vindos de diversas partes de Minas Gerais participaram da construção da cidade. Muitos desses operários trouxeram consigo hábitos culturais e alimentares semelhantes aos do antigo arraial, fazendo com que práticas tradicionais se mantivessem mesmo em meio ao novo ambiente urbano. Em 12 de dezembro de 1897, a nova capital foi inaugurada com o nome de Cidade de Minas. Embora ainda estivesse em construção, simbolizava o projeto republicano de ordem e progresso. Em 1901, passou a se chamar oficialmente Belo Horizonte, nome que destacava a paisagem natural da Serra do Curral. Ao longo das primeiras décadas do século XX, Belo Horizonte consolidou-se como centro administrativo e político. Mercados, armazéns e casas comerciais organizaram o abastecimento da cidade, mantendo a circulação de produtos tradicionais do interior mineiro. A alimentação continuou a desempenhar papel central na vida urbana. O crescimento industrial e a chegada das ferrovias impulsionaram a expansão da cidade. A partir da década de 1930, novos bairros surgiram, muitos habitados por migrantes do interior. Esses grupos trouxeram costumes, sabores e práticas culturais diversas, reforçando o caráter plural da cidade. Na década de 1940, a construção do conjunto arquitetônico da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer durante a gestão de Juscelino Kubitschek, projetou Belo Horizonte nacionalmente. A cidade passou a ser reconhecida não apenas por seu planejamento, mas também por sua vida cultural. Ao longo da segunda metade do século XX, Belo Horizonte consolidou uma identidade urbana própria. Cafés, bares, mercados e espaços públicos tornaram-se locais centrais de sociabilidade. A gastronomia, fortemente marcada por produtos como queijo, leite, doces caseiros e licores artesanais, tornou-se elemento distintivo da cidade. Hoje, Belo Horizonte é uma metrópole marcada por sua história singular. Da ocupação indígena ao arraial rural, da capital planejada à grande cidade contemporânea, sua trajetória reflete a adaptação de práticas tradicionais a um contexto urbano, preservando hábitos culturais e construindo uma identidade coletiva ao longo do tempo. Uma cidade querida com um povo amável e gastronomia refinada, com cultura passada de geração em geração.
Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para acompanhar o desenvolvimento de outras cidades.